Bom dia, boa tarde, boa noite, às vezes até boa madrugada, né? Não sei que hora que você está assistindo aí a aula, mas é bom estarmos aqui novamente, bom podermos estar com vocês para mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos estudando a sua palavra, né? E como tem sido bom esses dias em que, mesmo distantes, estamos podendo, através dos recursos, né, da tecnologia, estarmos juntos estudando a palavra de Deus. Estou com muitas saudades, vontade, na verdade, de poder estar junto dos irmãos, podermos nos abraçar, nos confraternizarmos, mas tenho certeza de que em breve isso será possível e que vamos estar todos juntos. Acredito que o primeiro dia que pudermos nos encontrar novamente em sala de aula, talvez a aula vai ficar meio difícil, né, de dar, porque serão muitos abraços, muitas conversas e não sei, mas isso é lá na frente, então a gente vai aguardar. Bom, nós vamos então, nesse momento, orar ao Senhor. Antes disso, vou pedir a você para que pegue a sua Bíblia, né, já deixe ela aberta aí no livro de Tiago, né, que é o livro que nós estamos estudando. Deixe sua Bíblia aberta e nós vamos orar e depois então nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Ok? Vamos orar então, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer por mais esta semana que se passou e que pudemos, ó Deus, louvar e bendizer ao teu santo nome. Pudemos contemplar, ó Deus, tantas coisas que o Senhor tem feito e o quão o Senhor tem tido misericórdia de cada um de nós. E hoje, ó Deus, quando iniciamos essa semana nova, queremos também te rogar as tuas bênçãos nesta semana. Continua conosco, continua nos abençoando, abençoa cada irmão, a cada irmã. Toma cada um nas tuas mãos. Cuida, ó Deus, daqueles pedidos, ó Deus, que cada um tem feito, que cada um tem colocado, ó Deus, para o Senhor. E que o Senhor possa cuidar de nós como já tem cuidado. Ser com essa aula também que possamos, ó Deus, mais uma vez aprender da tua palavra. E que tudo, ó Deus, que falarmos aqui, tudo, ó Deus, que os irmãos também estiverem pensando ou às vezes até falando mesmo em casa, possam ser, ó Deus, direcionados por ti e que seja tão somente o teu Espírito Santo a nos falar. Muito obrigado por tudo. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria perguntar a você, eu sei que você já pegou sua Bíblia, se não pegou dá tempo ainda, né? E aí? Qual é o livro, qual é a carta, qual é o autor que nós estamos estudando ou os autores, né, que nós estamos estudando? Lembra? A gente está sem a revista física, né? Sem o papel propriamente, mas tem sido disponibilizado aí no grupo da classe a revista, né? As lições, na verdade. A irmã Guaraciara tem disponibilizado para nós as lições e aí a gente tem como acompanhar. Mas aí eu queria te perguntar então de novo, quem é o autor? Ah, tá. Muito bem. Deu para ouvir daqui você falar Tiago. Não é isso? Tiago, muito bem. E nós já estamos então hoje na 5ª lição, mas ainda estamos no capítulo de número 1. Veja como a palavra de Deus é maravilhosa. Já conseguimos estudar, estamos chegando na verdade hoje à 5ª lição e ainda estamos no capítulo de número 1 de Tiago. Quantas lições maravilhosas nós já tiramos, né, desse livro e desses poucos versículos em que
nós estudamos. E aí, o título da nossa lição de hoje é Deus é bom e imutável. E está baseado em Tiago 1, versículos 16, 17 e 18. 3 versículos apenas, mas que nos trazem lições muito importantes, muito maravilhosas para a nossa vida. E aí eu queria dizer para você o seguinte, que embora muitas pessoas não creiam, né, de que Deus foi quem inspirou a homens, pecadores como eu e você, né, a escreverem tudo o que está na Bíblia, a cada leitura, a cada estudo que nós fazemos, nós podemos comprovar isto, né, de que Deus foi quem inspirou esses homens e que a maneira como eles vão escrever essas palavras dadas por Deus é uma maneira assim que nos surpreende como Deus faz isso tudo que esses homens nos trazem. E nós vamos ver um pouquinho disso também hoje, né, na nossa lição, quando vamos perceber algumas coisas que Tiago vem a nos escrever. E aí, você que está só ouvindo talvez a lição, ou você mesmo que parou também para assistir, com certeza vai tirar lições maravilhosas também para a sua vida, né? Porque isso que é o mais importante. Retirarmos da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, das lições que temos estudado, coisas que possam servir para a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E aí, eu queria falar com você de início o seguinte, que até agora, né, ainda no capítulo de número 1, nós começamos a estudar sobre Tiago. Eu queria voltar lá bem no início do texto para a gente poder fazer algumas observações. Vamos lá. Tiago começa a falar, não é, na sua carta o seguinte, que para aqueles judeus, cristãos, né, que estão dispersos, ou seja, espalhados, longe. E quando ele fala para esses irmãos, né, para essas pessoas, Tiago está meio que colocando para a gente, vamos dizer que entre parênteses, que quando nós estamos distantes daquele nosso local de origem, nós podemos sofrer influências. Nós podemos sofrer influências. E por isso, Tiago vai trazer, então, alguns alertas a respeito dessas possibilidades de influência. E aí eu queria dar um exemplo aqui para você, e eu queria que você pudesse imaginar aí o exemplo que eu vou te falar. Imagina você que um casal jovem casaram-se e tiveram, então, um filho, e eles são do Rio de Janeiro, nunca foram para outro estado, nunca se mudaram. E aí eles, agora por uma questão de necessidade, por causa de trabalho, alguma coisa nesse sentido, vão se mudar para o Rio Grande do Sul, né? Mas lá para o interior do Rio Grande do Sul, onde as pessoas têm um sotaque bem forte, né? Bem influenciado. E aí, morando lá nesse lugar, e o filho deles pequeno ainda, né, com 3, 4 anos de idade, e eles vão morar lá durante um tempo. E depois de alguns anos, já com cerca de 15 anos passados mais ou menos, o seu filho aí com cerca de 19 anos, eles voltam ao Rio de Janeiro, dessa vez para morarem agora então no Rio de Janeiro. E o que nós vamos poder perceber é de que talvez o casal não tanto, mas aquela criança de 3, 4 anos que foi morar no sul, ele volta e talvez o seu sotaque seja exatamente o sotaque de uma pessoa que nascida e criada no Rio Grande do Sul, lá no interior onde ele foi morar, por causa da influência, os costumes, a fala, às vezes o modo de se vestir, tudo isso influencia. E aí,
é a mesma coisa que Tiago está dizendo. Olha, vocês que estão dispersos, vocês precisam de ter cuidado com algumas coisas que podem ser influência para vocês, principalmente no campo religioso, no campo espiritual. E aí Tiago começa então, ou melhor, ele dá continuidade, né? Quando ele diz que aos cristãos que estão dispersos, e ele vem e fala assim, olha, tende alegria nas provações, pois a provação da fé gera perseverança. Essa perseverança é uma firmeza, uma constância, um aprendizado. Ou seja, Tiago está dizendo de que a provação, né, que nós vivemos e que aquelas pessoas também poderiam vir a passar a viver, seria algo que traria para eles aprendizado e que talvez poderíamos até dizer de que seria necessário para que eles pudessem crescer espiritualmente. E aí Tiago vai dizer a eles ainda o seguinte, olha, às vezes a gente fica meio que na dúvida de algumas coisas. Às vezes a gente não sabe o que vai fazer. E então, se você não tem sabedoria para saber, né, até é uma redundância isso aqui, se você não tem sabedoria para poder decidir, para poder tomar uma decisão, você peça a quem? A Deus. Peça a Deus, porque Deus é sábio, conhecedor de todas as coisas, com certeza ele vai te orientar de maneira maravilhosa para você poder seguir. E aí, Tiago, ainda, né, lá no início do capítulo de número 1, ele vai dizer o seguinte, e a gente até estudou isso, né, na semana passada. Ele vai falar para nós a diferença entre tentação e provação. Né? Nós tivemos o exemplo na semana passada, quando podemos ver de que a provação ela é algo que vai gerar uma perseverança, uma aprovação e que vai nos levar a alcançarmos o quê? A coroa da vida. Não é? Ou seja, nós podemos entender de que a aprovação é isso. E aí a tentação é a cobiça, né? E é consequência, né, dos nossos próprios pecados e erros. E aí a gente lembra lá do exemplo do chocolate, né? Que está lá na prateleira e aí você começa a se sentir tentado porque viu, né? Passou perto, enfim. E aí a gente vai ver, e a gente pode até colocar um paralelo aí, de que quando a gente fala de provação, é como se a provação pudesse nos elevar, nos melhorar, nos aproximar talvez até mais de Deus, enquanto que a tentação ela vai nos distanciar de Deus, vai nos levar para baixo, né? Não literalmente, mas vai nos colocar numa condição não boa. E isso quer dizer que nós vamos estar, de certa forma, descendo. E aí, então, agora sim, chegamos na lição de hoje, né, no texto de hoje, lá no capítulo 1 ainda, mais do verso 16, e Tiago começa, então, a nos dizer o seguinte, não se engane, eu estou lendo aqui na versão NAA, tá? Se você quiser acompanhar na mesma versão, mas não tem muita diferença em relação às outras, não. E aí, então, Tiago começa a dizer o seguinte, não se engane, meus amados irmãos. É interessante de que Tiago poderia ter escrito essa frase, não se engane, antes, lá no início. Ele poderia dizer, olha, não se engane, mas tende alegria nas provações, não se enganem, peçam sabedoria a Deus, não se enganem com relação às provações e às tentações. E aí, Tiago então está agora dizendo não se engane, porque ele quer fazer uma ligação entre o que ele já escreveu e o que ele vai então escrever a partir de agora. E aí ele vai dizer então, não se engane, meus amados irmãos. Tiago está escrevendo para pessoas crentes, pessoas cristãs, pessoas que conhecem a Deus, que já entregaram as suas vidas a Jesus Cristo.
Lembrando que Tiago, esse Tiago, ele é meio-irmão de Jesus, né? Então ele está trazendo aqui uma informação, ou essas informações ele está falando para crente. E crente é uma coisa assim que o mundo não entende muito bem, né? O mundo não entende o crente muito bem. Porque as coisas que nós cremos, a forma como nós agimos diante de algumas situações, às vezes parece loucura para o mundo. Mas Tiago, então, está trazendo aqui isto. Não se engane, meus amados irmãos. Já no verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Observa você que Tiago, então, está trazendo para nós aqui a questão quando ele diz não vos engane, né? Para que a gente possa não ser confundido. Não devemos ser confundidos, né? Como crentes, não devemos ser confundidos. E aí Tiago vai trazer para nós aqui o seguinte, que toda boa dádiva, que quer dizer presente ou um dom, né? E que todo o dom perfeito, não é um dom imperfeito, até porque se vem de Deus, é perfeito. Não tem como não ser perfeito. E todo dom de Deus, ou todo dom perfeito, que é o presente de Deus, vem lá do alto. Ou seja, Deus está acima de tudo e de todos. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é supremo, Ele é maravilhoso, Ele é excelso. Tudo vem dele e ele está no alto, ele está acima de nós, ele não está do nosso lado, ele não está abaixo de nós, ele está acima de tudo e de todos. E ainda, né, além de vir dele, que está lá do alto, desce, né, Tiago diz isso, descendo do Pai das luzes. O Pai é quem gera, né? O Pai é o Criador. Deus, ele é o Criador, é o Pai das luzes. Todas as luzes, todas as luzes. Todas as questões que você possa pensar em luz. As estrelas foram criadas por Deus. A lua é uma espécie de luz também, foi criada por Deus. O sol foi criado por Deus. O Pai das luzes. Ele é o Pai das luzes, ele é o Criador. Tiago está aqui fazendo uma referência às criações de Deus, à criação de Deus. E ele ainda continua, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é bom, né? Ele nos dá muitas coisas, e além de ser bom em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, ele faz o quê? Ele é criador de todas as coisas, porém nele não tem variação ou sombra de mudanças. Não existe variação e nem sombra de mudanças. Deus, ele é perfeito e ele não é perfeito hoje, ele não vai ser imperfeito amanhã. Ele é sempre, desde o início, bom, e ele é desde o início perfeito, e ele é desde o início Deus. Ponto. Não existe uma variação, uma discussão ou alguma coisa nesse sentido. E aí, eu queria até aproveitar aqui para poder dizer a você sobre alguns textos bíblicos também que vão nos trazer isso. Em Apocalipse, por exemplo, capítulo 1, de 4 a 8, nós vamos ver João nos dizendo o seguinte a respeito de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir. João está dizendo de que Deus, né, ele aqui está se referindo a Jesus, mas nós já estudamos sobre a Trindade, a gente não precisa ficar relembrando sobre isso aqui, mas ele vai trazer então para nós aqui de que era e que é. Ou seja, não tem mudança, não tem variação, não tem oscilação. Deus não é bom hoje e amanhã ele... hoje, poxa, Deus estava tão bonzinho comigo ontem, hoje ele já está mal comigo. Não,
As coisas que acontecem conosco são consequências das nossas próprias atitudes, são consequências dos nossos atos, dos nossos pecados. E aí nós vamos ver ainda em Malaquias 3, versículo 6, o seguinte: eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Olha que coisa maravilhosa. Deus, além de ser Senhor, ele não muda. Ele não faz, não tem uma variação. E a gente ainda vai ver a respeito da bondade de Deus lá no Salmo 136, no versículo 1, dizendo o seguinte: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E Ele não é bom hoje não, Ele é bom hoje, Ele sempre foi bom e Ele sempre será bom. E no Salmo 25, de 8 a 10, nós vamos ver que o Senhor é bom e justo. O Senhor é bom e justo. Que coisa maravilhosa, querido. Que coisas maravilhosas. Sabermos de que tudo que é de bom vem de Deus. Todas as coisas boas vêm de Deus. E de que Ele, que é o Criador de todas as coisas, não muda, não varia e não se altera. Olha que coisa tremenda que Tiago está trazendo para aqueles irmãos e trazendo para nós também. Mas sabe por que Tiago também está dizendo isso? Porque no meio aonde essas pessoas agora estão vivendo, a influência que elas estão recebendo dos povos aonde eles estão inseridos, existem deuses que mudam, que hoje são bons e que amanhã são maus. Existe, por serem bons num dia e serem ruins nos outros, estão sempre, variando, sempre se alternando. E Tiago está dizendo, olha, está vendo aqui uma grande diferença desses deuses a quem vocês estão vendo nesses povos aonde vocês estão inseridos agora, e do Deus de Israel, o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Essa é uma grande diferença e é por isso que nós devemos confiar, buscar, exaltar, glorificar ao nome desse nosso Deus maravilhoso. E ainda, Tiago vai agora trazer para nós já, lá no versículo de número 18, o seguinte: pois, segundo o seu querer, ou seja, segundo a sua vontade, e a sua vontade é o quê? Boa, perfeita e agradável. Segundo a vontade dele, do nosso Deus, ele que é bom e que não muda, ele nos gerou, ou seja, ele nos fez de novo. Lembra lá de Nicodemos? Está lá em João 3, de que é necessário ao homem nascer de novo. É necessário nascer de novo, ser gerado novamente, porque nós fomos criados por Deus, porém o pecado alcançou as nossas vidas através de Adão e Eva. E aí, agora precisamos nascer de novo. Como é que nós conseguimos, como é que nós podemos nascer de novo? Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição é reconhecida, e o seu sacrifício é reconhecido pelos nossos pecados, pelo pagamento dos nossos pecados. E isso vai trazer para nós o quê? Um novo nascer. Vamos nascer, vamos ser gerados como uma nova criatura. Fomos então, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, ou seja, pelo Evangelho, através da palavra de salvação que vem de Jesus Cristo. E Tiago vai trazer para nós uma lembrança, e ele vai fazer um link, vamos dizer assim, com o Antigo Testamento, quando a gente ouvia muito falar a respeito das primícias, quando as pessoas, por exemplo, naquela época do Antigo Testamento, iam fazer os seus sacrifícios, elas tinham que levar o quê? As primícias, ou seja, os primeiros frutos, aquilo que era o de melhor, e não nada que pudesse ser diferente. E aí, Tiago vai dizer o seguinte: para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, ou seja, o melhor, os primeiros, os primeiros
a aceitarem, a crerem, a buscarem esta verdade dessa salvação, dessa palavra da verdade que é o Evangelho. Nós deveríamos ser os primeiros, no caso deles lá, para quem Tiago está escrevendo, mas também para mim e para você. Nós temos de crer em Deus e talvez você seja a primícia da sua casa. O primeiro da sua casa que creu em Jesus. E agora, através do seu testemunho, através da sua vida, através de tudo aquilo que você faz de diferente, né? Através desse seu crer de que Deus é imutável, de que tudo que Ele faz é bom, você vai poder falar aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus vizinhos, e eles também vão vir logo em seguida a crerem também nesse Deus maravilhoso, nesse Deus amável, nesse Deus imutável. A palavra de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa a nos dizer todas essas coisas. E eu quero então, já partindo já aqui para o final da nossa lição, para o final da nossa aula, perguntar a você o seguinte: você tem certeza de que você acredita de que Deus é bom? Você tem certeza de que você acredita de que Deus não muda? Se você crê nisto, aleluia! Aleluia, porque você está seguindo o que diz a palavra de Deus. Você está seguindo o que Deus nos deixa aqui como um ensinamento através de Tiago. E eu queria enfatizar aqui a primeira frase de Tiago nos versículos que estudamos hoje. Não se engane, não se engane, não se deixe ser enganado. Sabe, o mundo, ele vai trazer para você muitas histórias, muitas fábulas, muitas promessas, muitas coisas que não vêm da parte de Deus. Então, Tiago está dizendo para mim e para você, não se engane. Estamos vivendo um momento em que todos os dias nós temos umas informações diferentes, né? Relativos à pandemia, relativo às coisas, às ações dos governos, enfim, em relação a tantas coisas. Porém, o que deve servir de regra para nossa vida deve ser a palavra de Deus. Tão somente a palavra de Deus. E Deus diz de que Ele é bom. Então, essa pandemia ela vai passar, né? E nós vamos conseguir chegar ao outro lado e vamos conseguir poder sermos pessoas melhores. Nós temos visto pessoas que estão entregando as suas vidas a Jesus porque estão entendendo de que a vida que levavam antes era uma vida pecaminosa, uma vida de erro, uma vida onde elas estavam distantes de Deus, e agora elas estão conseguindo, porque hoje elas estão conseguindo acessar, estão conseguindo assistir a cultos, estão podendo ouvir canções, estão podendo ler a palavra, estudar a palavra dentro das suas próprias casas. Pessoas que não iam à igreja, pessoas que não buscavam a Deus, porque não queriam entrar numa igreja, hoje a igreja está entrando dentro das suas casas. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, querido, não se engane, não se deixe enganar. Deus é bom e Ele não muda. Eu vou, ao final da aula, depois que terminar a aula, eu vou colocar junto, né, desse vídeo aqui da aula, eu vou colocar para você também um vídeo de uma canção que vai trazer para nós um pouco disso que nós estamos falando hoje. Eu tenho feito isso já nas últimas aulas, de colocar sempre uma canção para que possa nos ajudar a um entendimento. E essa canção é uma canção que a letra dela é toda baseada no Salmo de número 136. E aí eu vou colocar aí, você vai poder ouvir. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa canção, porque ela nos traz uma verdade muito grande. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque as suas
misericórdias duram para sempre. Em um único versículo, nós podemos ver o resumo de toda a nossa lição de hoje. Deus é bom, devemos render graças a Ele, porque as suas misericórdias duram para sempre, ou seja, Deus é imutável, assim como as suas misericórdias. Meu desejo é que você possa estar meditando na palavra de Deus, possa estar colocando no seu coração o desejo de estar orando e estar buscando cada dia mais a verdade e ter a sua vida baseada na palavra de Deus. A todos vocês, muito obrigado por tudo. Queria pedir a você para que, se você ouviu ou se você assistiu, que você depois, se tiver vontade, comente a respeito da aula, faça pergunta, faça alguma colocação se você assim sentir o desejo, porque isso ajuda a nós, os professores, também, e aos outros irmãos, a entendermos melhor aquilo que a palavra de Deus, a lição, está nos trazendo. A todos vocês, um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês, a cada um de maneira rica e poderosa. Creio de que estamos juntos mesmo à distância. Tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.